Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Sou o professor Wilson, juntamente com a professora intérprete Maria, e estamos aqui, juntamente com vocês, alunos do 8º ano, para mais uma aula com o seguinte tema: América para os americanos? Quais contradições e dominações na terra do Tio Sam? Nesta aula, então, estudaremos os Estados Unidos no século XIX, a expansão para o Oeste e sua relação com os países da América Latina. Analisaremos o significado da doutrina do Destino Manifesto, doutrina Monroe, política do Big Stick e contextualizaremos esses significados no mundo hoje. Trouxe para vocês essa imagem, que é carregada de simbolismo, justamente nessa perspectiva de expansão para o Oeste. Eu gostaria que vocês pudessem observar o que é que ela simboliza, o que ela está levando, quem está fugindo à esquerda, né? Nós temos aí algumas pessoas que estão fugindo, inclusive elas estão num momento de escuridão. E então essa personagem, que é a Colômbia, ela está levando a luz para esses povos, que significaria então o progresso. Progresso americano é o nome da pintura de 1872 de John Guest. Esta pintura é uma representação alegórica do Destino Manifesto. Na cena, uma mulher angelical, algumas vezes identificada como Colômbia, segurando um livro escolar, leva a civilização para o Oeste, com os colonos americanos, prendendo os cabos telegráficos. Por outro lado, os povos nativos e animais selvagens são afugentados. Nessa perspectiva dos Estados Unidos, então, no século XIX, nós analisaremos como esses colonos avançaram sobre os territórios vizinhos, tomando-os pela força das armas ou comprando-as das metrópoles europeias. Em menos de um século, transformaram-se numa potência continental, ocupando uma região que ia do Oceano Atlântico ao Pacífico. Na chamada Conquista do Oeste, os colonizadores dizimaram os povos nativos, os indígenas. Estima-se que no início do século XVII, a região hoje correspondente aos territórios dos Estados Unidos e do Canadá fosse ocupada por cerca de 10 milhões de indígenas. Nos primeiros anos do século XXI, esse número não chegava a 3 milhões. Então foi basicamente extermínio. Exterminaram essas populações indígenas, além também dos animais selvagens que ali viviam. Trouxe para vocês essa representação num mapa, né, justamente exibindo essa diminuição do território indígena nos Estados Unidos entre 1492 e 1977. Se vocês observarem aí, nós temos uma mudança radicalmente brusca nessa perspectiva de extermínio e domínio dessas terras. Falando um pouco sobre essa expansão territorial, nós não podemos esquecer de citar essa doutrina do Destino Manifesto, onde os Estados Unidos estariam predestinados a dominar a América, não somente o território geograficamente conhecido como os Estados Unidos da América, mas a América como um todo. Então, o crescimento demográfico e o rápido desenvolvimento econômico dos Estados Unidos foram interpretados pelos estadunidenses como a prova de um destino glorioso, traçado por Deus. Essa crença, ainda muito presente naquela sociedade contemporânea, é conhecida como doutrina do Destino Manifesto. Apresento para vocês aqui agora um trecho extraído de pregações puritanas realizados em Nova Jersey, nos Estados Unidos, em 1660. Então, nessa pregação, foi dito que Deus escolheu a América, os Estados Unidos, para que aqui se construísse a sede do paraíso terrestre. Por isso, a causa da América será sempre justa e nada de mal jamais lhe será imputado.
Os colonos são os verdadeiros herdeiros do povo eleito, pois prestavam a santa fé. Nossa missão é liderar os exércitos de luz em direção aos futuros milênios. Então, por essa pregação, nós temos uma perspectiva de como essa doutrina do Destino Manifesto coloca os Estados Unidos como grande defensor, né? O grande defensor, então, dessa justiça, digamos, divina, inclusive, como nós podemos perceber pelo texto. E isso, efetivamente, tem reflexos, inclusive, em muitas sociedades, hoje em pleno século XXI. Eu gostaria de destacar para vocês aqui agora um episódio da história dos Estados Unidos. Aqui nós temos o Monte Rushmore, com a exibição de 4 bustos, né, dos presidentes dos Estados Unidos. E a triste e controversa história do Monte Rushmore. Esse Monte Rushmore, originalmente, ele tinha essa forma, e ele pertencia, então, a várias etnias indígenas que ali se congregavam, pois para eles era um local sagrado. Antes de ficar conhecido como Monte Rushmore, o povo Lakota chamava a esta formação de granito Tunkasila Sakpi Pará, ou Montanha dos 6 Avós. Era um lugar de oração e devoção para os povos nativos das grandes planícies, explica Donovan Sprague, chefe do Departamento de História do Sheridan College, em Wyoming, e membro dos Sioux do Rio Cheyenne. A localização da montanha em Black Hills também é significativa. Nessa montanha, então, essas pessoas tinham grande respeito, pois os seus antepassados estavam ali. Era um lugar, então, de oração e devoção para os nativos que viviam nessas grandes planícies. Os colonos, então, chegam, dominam, exploram, e a questão de esculpir a imagem desses presidentes em um terreno sagrado dá uma clara indicação de quem é que mandava a partir daquele momento ali naquela região. É um recado, né, exibido, então, através dessas formas no Monte Rushmore. Destaco aqui para vocês também esses 2 mapas. Nesses 2 mapas, nós temos um território do México, à direita como é hoje, e à esquerda como ele era nos idos de 1845. Nessa perspectiva, os Estados Unidos eles empreendem uma guerra contra o México e, subjugando o México, eles avançam sobre o território mexicano, então tomando para si grande parte do território que antes pertencia ao México. Gostaria também de trazer para vocês, além da doutrina do Destino Manifesto, a doutrina Monroe no século XIX e seus desdobramentos no mundo atual. A frase que ficou conhecida na história como resumindo o espírito da chamada doutrina Monroe, América para os americanos, e nós sabemos que os americanos, no caso especificamente do norte e dos Estados Unidos, é essa que está em negrito e que foi dita em 1823, no discurso anual no Congresso dos Estados Unidos, pelo então presidente Monroe. Devemos considerar qualquer tentativa da parte deles europeus de estender seu sistema para qualquer parte desse hemisfério como um perigo para a nossa paz e segurança. Essa fala, então, ela foi reaproveitada e em vários contextos ela foi utilizada para engrandecer o poder econômico militar dos Estados Unidos. E sempre associada nessa própria perspectiva, né, de que os estadunidenses eles estão acima dos outros e eles precisam então conquistar, e muitas vezes essa conquista é na base da força. Por isso, a política do Big Stick ou do grande porrete. Nós temos 2 representações aqui. Uma do início do século XX, de 1901, com o presidente Roosevelt, onde ele aparece no Mar do Caribe segurando, né, várias embarcações e algumas terras também, e com um porrete nas mãos, evocando essa política do Big Stick e também da doutrina Monroe.
Na outra, nós temos o presidente Trump, que foi eleito, governou durante 4 anos, e perdeu para o presidente Biden, que foi eleito recentemente. Mas observem vocês nessa charge que é justamente está evocando novamente a doutrina do grande porrete, do Big Stick, nas relações econômicas e comerciais com outros países. Trago para vocês aqui, então, a capa desse livro. Embora os Estados Unidos eles se coloquem como defensores da democracia, que eles agem para defender essa democracia, David Swanson, neste livro, ele traz informações sobre 20 ditadores no mundo que são tolerados, suportados e são amigos dos norte-americanos, economicamente falando, militarmente falando. Então, entra presidente, sai presidente, a política externa, se agrada aos Estados Unidos, ela continua a mesma. Nesta aula de hoje, então, foi apresentado para vocês a expansão para o oeste dos Estados Unidos, doutrinas do Destino Manifesto e doutrina Monroe e a política do Big Stick. Analisamos também como os indígenas foram tratados nesse contexto da expansão para o oeste e os reflexos na contemporaneidade da doutrina Monroe, do Big Stick e também do Destino Manifesto, que é evocado até hoje pelos norte-americanos. Como sugestão de atividade, como atividade para que vocês realizem, eu gostaria que vocês pudessem identificar em qual capítulo do seu livro didático é apresentada a doutrina Monroe e do Destino Manifesto, que você estude e reflita um pouco sobre o que nós discutimos aqui e faça uma postagem em suas redes sociais sobre esse assunto que nós estudamos. Nós encerramos por aqui, aguardamos vocês para a próxima aula. Até lá!